Os sinais são claros, só não vê quem não quer. Sua visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A China tem tomado ações cada vez mais duras e ameaças contra Hong Kong, Taiwan, também contra jornalistas que ousam divulgar informações sobre a epidemia lá, e agora grandes ações contra empresários também. Jack Ma, o criador do Alibaba, foi proibido de fazer a IPO do Ant Group, que é seu aplicativo de pagamento Alipay, e agora está sendo obrigado a vender a empresa para o governo. Mas o caso mais estranho de todos foi a morte de Li King, presidente da empresa de games Yuzu, muito conhecida aqui pelo jogo Game of Thrones, dias depois de criticar o governo de lá. Muita gente vê a crescente violência do regime chinês, do governo chinês em si, do Partido Comunista Chinês, como uma demonstração de força, de como o comunismo pode submeter qualquer um de seus adversários, e ainda está infiltrando no mundo todo através de compra de jornalistas, elegeu o Biden nos Estados Unidos. Minha visão, porém, é exatamente o contrário. Um regime efetivamente poderoso não precisa brigar com a população, ameaçar outros países, muito menos matar empresários ou usar violência estatal para desmembrar a fortuna de empresário. Toda vez que o Estado precisa fazer isso, é uma demonstração de fraqueza, não de força. O regime comunista chinês está chegando próximo do limite de validade dele. Todo regime comunista, vocês sabem, mais dia menos dia, desmorona sozinho. E o porquê disso todos nós sabemos, o problema do cálculo econômico, descrito por Mises lá em 1921. Mas vamos entender o contexto do que está acontecendo na China. A China, aparentemente, se saiu muito bem da pandemia. Embora tenha sido o primeiro país atingido, a origem da doença, o número de mortos infectados acabou muito abaixo de outros países, mesmo de países muito menores como o Brasil. Embora tenha reportado uma pequena queda na atividade econômica no primeiro trimestre de 2020, depois disso só reportou números positivos, muito melhores que o resto do mundo. Talvez seja o único país a ter crescimento positivo da economia esse ano. Esses números da China todos parecem bons demais para serem verdade. E você sabe, ao contrário de regimes democráticos, em que sempre que um político tenta maquiar números, aparece um político da oposição para apontar a mutreta, desmascarar a coisa, em regimes autoritários como a China, esconder números ruins e inventar números bons é corriqueiro. Não dá para confiar em números chineses e existem enormes pontos de interrogação pairando sobre a China. A bolha imobiliária de lá já é conhecida há algum tempo. Durante muito tempo, a indústria de construção civil construiu literalmente dezenas de cidades fantasmas, cidades inteiras construídas apenas para vender apartamento de modo especulativo. As pessoas compravam na expectativa de um dia aquela cidade virar uma cidade de verdade e os apartamentos valorizarem. Mas já em 2018 a coisa começava a dar sinais de problema, porque embora algumas dessas cidades tenham realmente, de fato, prosperado, a maior parte nunca deixou de ser cidade fantasma. Pior, como a qualidade dos materiais e o padrão da construção civil lá não é muito alto, muitos imóveis nessas cidades em pouco tempo deixaram de ser habitáveis. Enormes rachaduras e falhas que vão custar uma fortuna se alguém quiser um dia ir morar naquele prédio. As cidades estão mais para retornarem ao deserto que eram antes do que para virarem cidades de fato. O analista e investidor americano Jim Chanos já apontava que, por volta de 2010, estavam em construção na China 5,6 bilhões de metros quadrados de imóveis, sendo metade disso comercial. Imaginando que esses números já devem ter dobrado desde então, isso significa que foram construídos tantos imóveis comerciais na China que dava para colocar um cubículo de trabalho de 5 por 5 pés, que é o tamanho padrão de cubículo de trabalho em escritório lá nos Estados Unidos, para cada chinês, homem, mulher, criança, vivos hoje. Isso claramente mostra que tem alguma coisa errada. Simplesmente estão construindo coisas demais que não vão ser usadas. Atitude típica de sociedade com planejamento central que invariavelmente erram ao estimular determinada indústria, determinada operação, sem conseguir compreender todas as informações que só um modelo de preços totalmente livre fornece aos agentes econômicos. Esse é um dos problemas do cálculo econômico, é uma das coisas que leva à ruína.
O resultado disso nós estamos vendo agora. Várias empresas chinesas estão em default, ou seja, não estão pagando suas dívidas. Empresas falirem é algo que acontece em todo lugar. Empresas deixarem de pagar dívidas, principalmente em um ano de crise como esse, é normal. Sempre vai ter empresas que calcularam errado o risco, cujo modelo de negócio não funcionou bem, ou simplesmente foram pegas no contrapé pelo vírus. No final das contas é doloroso, mas faz parte do ciclo econômico. Agora, quando muitas empresas quebram, como está acontecendo hoje na China, tipicamente isso deriva de ações erradas do governo, mais uma evidência do problema do cálculo econômico no socialismo. Um exemplo é a empresa Eggshell, uma empresa do tipo Airbnb, na verdade melhor Quinto Andar, porque ela é destinada a intermediar negócios entre locadores e locatários, mas foca em contratos de longo prazo, então é mais próxima da Quinto Andar aqui no Brasil do que da Airbnb. A empresa fez um enorme sucesso na China, porém começou a ter problemas devido à crise econômica desde o ano passado, com dificuldade de financiar sua própria dívida. Pior, depois disso, a empresa parece que desorganizou-se completamente. Começou a acontecer dos locadores pagarem o aluguel para a empresa, mas a empresa não repassar o valor para o locatário devido a esses problemas financeiros. Isso está gerando uma enorme comoção lá. Imagina, você paga o aluguel do seu apartamento, mas o seu locatário vai querer te expulsar dali, porque para ele é como se você não tivesse pago, vai querer te despejar. Mas esse é só um exemplo. Empresas chinesas não pagaram um total de 7,3 bilhões de dólares de dívida esse ano, só para bancos e investidores americanos. Isso são parcelas de dívidas que deveriam ter sido pagas já. Lógico, ninguém sabe o número exato que deixaram de pagar para os bancos chineses, que são os maiores bancos do mundo. E o governo está escondendo esses números, porque, no final das contas, isso pode ser catastrófico. Pode indicar que já tenha grande banco chinês insolvente. Outros problemas acontecem com a falta de dólares para pagamentos no mercado chinês e a crise do carvão, que já detalhamos em outro vídeo, que estão deixando os chineses bastante preocupados lá. Algumas cidades chinesas estão vivendo longos apagões em pleno inverno. Isso é risco de vida para eles num lugar em que as temperaturas chegam a graus negativos no inverno. E agora o governo chinês aparentemente se virou contra seus próprios empresários. Jack Ma está claramente sendo perseguido pela burocracia do governo chinês desde quando criticou o governo chinês em uma reunião interna da empresa dele, como noticiamos aqui há algumas semanas. A perseguição a ele foi apenas endurecendo à medida que o próprio Jack Ma reforçou tais críticas ao elogiar outros dirigentes do Partido Comunista Chinês. No momento, está sendo discutida a estatização completa do Ant Group, o braço financeiro do Alibaba, que é a parte mais rentável do império de Jack Ma. Pior, tem surgido posts nas redes sociais contrários a Jack Ma, dizendo que capitalistas precisam ser pendurados em postes e coisas como a frase de Marx, trabalhadores do mundo univos, certamente coisas patrocinadas pelo Partido Comunista para tirar popularidade de Jack Ma. O caso do presidente da Yuzu é mais estranho. Lin Qi morreu na noite do Natal desse ano. A polícia de Xangai diz que ele foi envenenado por um outro diretor da própria empresa, que está sob custódia, está preso, cujo nome não foi divulgado, mas acredita-se ser Xu Yao. O envenenamento teria acontecido no apartamento de Lin 5 dias antes da morte dele. Dali, ele chegou a ser levado para um hospital e aparentemente estava se recuperando do ocorrido. Ele já estava quase tendo alta, porém teve uma piora repentina e veio a falecer no dia 25. O caso levanta suspeitas exatamente porque um desafeto de negócios até poderia envenenar ele no próprio apartamento, mas não teria como envenenar ele uma segunda vez no hospital. Um agente do governo certamente poderia fazer isso e criar todo o resto da história como dissimulação. Lin Qi havia feito pouco tempo antes ataques à política econômica do governo chinês também de forma pública. No final, as ações do governo chinês, como eu disse, parecem muito mais ações de um ditador desesperado, tomando medidas absurdas porque não vê alternativa a elas, do que realmente alguém demonstrando força. No final das contas, percebe-se que a aventura do Estado comunista chinês com o capitalismo nunca foi uma mudança real, sempre foi um corpo estranho.
apenas um desvio temporário que imaginavam necessário para evitar, pelo menos por algum tempo, o mesmo destino da União Soviética e demais países comunistas na década de 1990. 20 anos antes disso, na década de 1970, a China teve a sorte, ou o azar, dependendo de como se veja, do seu presidente Deng Xiaoping perceber que o problema que afligia a China e que mais tarde acabaria por destruir a União Soviética era o problema do cálculo econômico. Então iniciou uma série de reformas capitalistas liberais com a criação de um livre mercado, propriedade privada de terras, liberdade empresarial. De fato, no campo econômico, hoje a China é mais liberal que o Brasil. Falei já sobre essa história no vídeo sobre o pastel de vento chinês. Mas nada disso tem futuro quando o mercado continua gerido com mão de ferro por um partido comunista. Mesmo abrindo mão de tomar decisões do dia a dia, o partido continuava traçando planos, fazendo incentivos a indústrias, controle monetário. No final das contas, tudo que esse capitalismo meia-bomba chinês foi capaz foi de adiar por algumas décadas a queda. Ela parece cada vez mais próxima agora. Lógico, não se espera isso para o curto prazo. A União Soviética já estava quebrada nos anos 1970 e ainda durou mais 20 anos, mas o destino é inevitável. Eu sei, tá cheio de jornalista por aí, alguns inclusive pagos pelo próprio partido chinês, dizendo que a China será a potência dominante do mundo em 2028. Eu sinceramente acho pouco provável. Eu aposto contra. O próprio povo chinês já dá mostras que viu que o governo não está lidando corretamente com a economia. E o povo chinês é um povo inteligente e batalhador, em muitos aspectos até parecido com o brasileiro. Não merece um governo comunista e ditatorial como esse que tem. A União Soviética só durou mais 4 anos após o desastre mundial causado pelo governo deles, o acidente de Chernobyl. Vamos ver quantos anos dura o governo chinês após o Covid-19. Tenho certeza que o povo chinês vai sair muito mais forte e livre depois de acabar com o governo comunista de lá. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Bill, Jéssica Chastain, Emory Cardoso, Ancap Zhu, Guy Fawkes V, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!